Capítulo 7. O futuro do homem. Tópicos. Comprova-se que a evolução vai para a espiritualização. O espírito não é criação da vida, mas revelação através da vida. Tudo caminha para Deus, que é espírito. A escada de Jacó. As construções psíquico-espirituais da biologia do futuro. Do inferno ao paraíso, passado e futuro. A moral e a evolução. A vida dirigida pela providência. O esforço do homem e a ajuda de Deus. A evolução, por uma atração íntima, caminha para Deus como o rio para o mar. O futuro do homem e da vida. O suporte provido pelos sistemas planetários. Matéria, energia e vida para o mesmo telefinalismo. A vida desmaterializada sem mais sustento planetário. Até aqui, quisemos penetrar nas causas e na estrutura do fenômeno da evolução para compreender sua substância. Foi-nos revelado assim que, guiando todo o processo, existe um telefinalismo que o dirige. Parece-nos agora suficientemente provado que a evolução é um fenômeno pré-ordenado, nunca abandonado ao acaso, mas sempre dirigido por uma inteligência e vontade para determinados fins pré-estabelecidos. Faz-se necessário agora esclarecer qual é esta direção, provando o que já afirmamos muitas vezes, ou seja, que ela é dada pela espiritualização do ser. E como poderia ser de outra forma se o processo da evolução, como já demonstramos em outros volumes, é justamente o regresso do antissistema ao sistema, o que significa caminhar da matéria para o espírito. Esse é o sentido de desenvolvimento do fenômeno da evolução, que é uma superação contínua de dimensões, consistindo num processo de desmaterialização e espiritualização. Se tudo em seu caminho ascensional caminha na direção de Deus, única meta universal, e se Deus só pode ser espírito, o telefinalismo da evolução só pode significar espiritualização. Uma vez que Deus é espírito e o antissistema no qual ruiu o sistema é dado pela matéria, então a evolução, que leva a substância do estado de antissistema para o estado de sistema, não pode caminhar senão para o espírito. Ora, até hoje, a biologia concebe a evolução num sentido materialista, compreendendo-a como um processo de transformismo morfológico, sem ver suas causas profundas, nem o telefinalismo para o qual estas fazem o fenômeno caminhar. Na verdade, apresentar para esta ciência uma continuação da evolução no sentido da espiritualização representa uma novidade tão grande que parece uma revolução biológica dificilmente admissível. Mas a própria evolução só caminhou até hoje por meio de revoluções. Assim sendo, não farão elas também parte de seu método de transformismo? Não é novidade que o transformismo, após longas e lentas maturações, chegando em curvas decisivas, precipita-se para novos estados, cuja natureza parece distante demais dos precedentes para se poder aceitar que aqueles sejam a continuação destes. Não é a primeira vez que a evolução dá saltos semelhantes para frente. E em cada um deles, vemos nascer um mundo regido por novos princípios. Por que não deveria agora a evolução, chegando a este ponto, realizar esta nova transformação, que relativamente não representa um desvio maior do que os já realizados no passado? Porque justamente agora, ao chegar diante da espiritualização do homem, deveria a evolução mudar de método e fazer uma exceção, detendo a sua marcha. Já observamos a técnica íntima com que se desenvolvem essas revoluções.
E elas agora, após termos visto o princípio determinante da evolução que a anima e a guia, ficam logicamente explicadas e compreensíveis. Não é necessário que no estágio inferior da evolução sejam visíveis as causas de seu futuro desenvolvimento, porque causas mais profundas estão sempre agindo e são suficientes para provocar o deslocamento para um plano superior. São elas que impelem todo o processo evolutivo para frente em direção ao seu fatal telefinalismo. Assim como da matéria e da energia nasceu a vida, mesmo que elas sozinhas sejam insuficientes para gerá-la, também da vida pode nascer o espírito, ainda que ela sozinha seja insuficiente para produzi-lo. E a lógica disso fica ainda mais evidente quando se sabe que o caminho de toda a evolução vai da matéria ao espírito, ou seja, que a meta final a ser fatalmente atingida por todo o processo da evolução é o espírito. Assim como a evolução utilizou as precedentes construções de matéria e energia para chegar à vida, é lógico que também aconteça de forma semelhante com o espírito e que a evolução, para alcançá-lo, utilize as precedentes construções de matéria, energia e vida. Não há outra forma de se construir um edifício senão por sucessivos planos superpostos. Já explicamos como se verifica esse estranho fenômeno do mais que nasce do menos, e agora podemos compreender como se realiza, por evolução, esse processo de espiritualização da vida. O espírito, repetimos, não é uma criação da vida, mas uma revelação através dela daquilo que já existia no sistema antes da queda e agora simplesmente reaparece. Não é a vida que cria o espírito, mas é o viver que, através da experiência, permite despertá-lo do seu estado latente, ainda não revelado naquela fase de evolução, e muito menos nos planos abaixo dela. Portanto, a vida não é um trabalho inútil, sem objetivo, uma finalidade em si mesma que se esgota apenas com o seu funcionamento sem nada produzir, mas sim um meio para atingir conquistas mais altas, como acontece sempre a cada passo do processo evolutivo. Assim como o plano da matéria gerou e sustenta o plano da energia, e como o plano da energia gerou e sustenta o plano da vida, também o plano da vida gera e sustenta o plano do espírito. Vemos verificar-se aqui o mesmo fenômeno que comprovamos nos casos precedentes, na passagem de um plano inferior ao superior, pelo qual a quantidade se destila na qualidade. Assim, neste caso, o poder diretor da evolução consegue extrair da vida os valores substanciais do funcionamento biológico, que estão na inteligência e no espírito. Desse modo, será possível fixar-se na raça humana um novo biótipo, que será o evoluído sensibilizado, psicológica e espiritualmente desenvolvido. Sem dúvida, tudo isto é lógico. Mas estas afirmações estão em contraste estridente com a realidade do mundo de hoje, diante das quais elas podem parecer otimismo leviano. A humanidade parece caminhar precisamente pela estrada oposta. Caberia objetar-se a aquelas afirmações que não se pode impedir que a luta pela vida num sistema livre leve a inteligência a se desenvolver, pelo contrário, no sentido da esperteza e do abuso. E é justamente isto que hoje está acontecendo no mundo. O homem é livre para desenvolver a inteligência mesmo na direção do mal, tanto mais porque isto lhe poderá parecer falsamente como um vantajoso atalho para chegar primeiro à vitória. Mas como então vai o homem para a espiritualização, que inicialmente deve ser consciência da lei,
para disciplinadamente enquadrar-se em sua ordem. Em primeiro lugar, o momento atual é apenas um encrespamento na superfície de uma das grandes ondas da evolução e poderá desaparecer entre os movimentos de alcance muito mais amplo. Ocorrerão reações e corretivos para tornar a pôr a vida humana em seu justo caminho. Em segundo lugar, justifica-se o fenômeno com a técnica da tentativa que a evolução costuma usar, como vimos. Isso significa que a humanidade é totalmente livre para seguir esse caminho, ou seja, desenvolver a inteligência em direção ao mal, em vez de dirigi-la para o bem. Pode fazer assim, mas a seu risco e perigo. Contudo, o passado da evolução nos mostra que ela, depois, abandonou ao extermínio essas tentativas erradas, que não correspondem ao telefinalismo que ela quer atingir. Ao homem pertencerá um futuro mais elevado quando ele se mostrar digno para isso. Mas não é impossível o caso de uma humanidade que, teimosamente querendo se desenvolver às avessas, descendo pelas estradas do mal, ao invés de subir pelas do bem, seja liquidada, justamente pelo fato de se rebelar contra o princípio fundamental da evolução, que é subir para Deus e não descer ao polo oposto. Neste caso, não faltam outras formas de vida e modelos biológicos atualmente concorrentes, prontos para substituir o homem em sua posição biológica, se este quisesse obstinadamente engolfar-se num erro decisivo. E o pior seria justamente isto, querer revoltar-se, tentando derrubar a lei, para ir no sentido contrário ao estabelecido por ela. Seria renovado assim o processo da queda, filha da revolta, da qual só pode nascer involução. A raça humana regrediria automaticamente em proporção à revolta desejada por ela. O desenvolvimento da inteligência, se não for torcido por má vontade, deve levar, pelo contrário, à consciência da lei e à obediência na ordem, e não, portanto, à revolta. O desastre ocorreria se a humanidade inteira estivesse estragada, mas ela não está totalmente estragada. Assim é mais fácil que a vida resolva o problema por meio de uma separação ou depuração, afastando do ambiente terrestre só a parte que, com a revolta, gerou as causas de seu retrocesso. O certo é que o impulso fundamental da vida para atingir o seu telefinalismo cedo ou tarde, por um caminho ou por outro, imporá a sua vitória. E se esse telefinalismo significa espiritualização, a fase vida terá fatalmente que desembocar na fase espírito. A evolução tem um caminho traçado e não pode sair dele. E a humanidade, mesmo que possa permitir-se temporárias digressões, terá de seguir, nas linhas gerais, a direção própria da evolução, assumindo estados cada vez mais dinâmicos, livres da forma e do determinismo da matéria. Isto também é imposto pela necessidade lógica, implícita no transformismo, de substituir aquela sua contínua decadência que lhe é própria com a continuação da existência em uma nova forma, pela qual o inferior deve ser abandonado e o passado deve ser superado. Se não quisermos que tudo acabe, é necessário que essa caducidade universal do ser seja compensada com uma correspondente criação contínua reconstrutora. Só o equilíbrio entre os dois impulsos opostos, o destruidor e o reconstrutor, pode permitir que eles sejam canalizados no caminho do transformismo e, assim, disciplinados como instrumentos da evolução. Se o primeiro impulso não fosse continuamente corrigido pelo segundo, a vitória seria do poder negativo, que leva à dissolução,
e isto além da absurda destruição da substância, cujas formas se sucedem subindo, constituiria, com o fim de tudo, a falência da obra de Deus. Eis então que automaticamente, pelo princípio da indestrutibilidade da substância, a destruição do universo, manifestada na forma do plano físico, implica a gênese do universo no plano espiritual. Não há razão para que não continue verdadeiro, também neste nível, o princípio geral que vemos dominar em toda a evolução, pelo qual, se nada se cria e nada se destrói, mas tudo se transforma, a cada morte só pode seguir-se outra forma de existência. E aquilo que estabelece a natureza dessa forma só pode ser no sentido em que caminha toda a evolução, cuja direção agora conhecemos. Tudo morre e tudo renasce. Desse modo, tudo se transforma, mas não ao acaso, e sim seguindo um caminho pré-estabelecido por uma inteligência que sabe muito bem aonde vai. Sobe-se dessa forma por uma escada em que cada degrau é um ponto de chegada e ao mesmo tempo um ponto de partida. Os seres que estão ao longo da escada podem ocupar níveis diferentes, adiantar-se, deter-se e até retroceder, mas não podem mudar o traçado estabelecido por ela. Assim, podemos compreender a imagem bíblica da escada de Jacó como uma intuição do processo evolutivo. Os seres encontram-se escalonados em várias alturas, enquanto Deus os aguarda em cima. Isto corresponde perfeitamente à concepção da existência em planos superpostos, sendo que o inferior desemboca no superior. Cada plano representa uma etapa do transformismo na qual a evolução faz uma parada. Esta é a razão pela qual cada plano é dirigido por uma lei diferente, que é própria dele, justamente porque ele representa uma forma diversa de existência na medida da sua maior ou menor distância da meta final, Deus. A cada novo degrau que se sobe, é como se o ser saísse do sistema precedente para entrar em outro, assumindo um novo endereço no processo evolutivo, mas sempre seguindo a mesma estrada, que o leva para a meta. Podemos agora explicar tudo o que dissemos nesta obra. Compreendemos, então, a razão pela qual, por evolução, a lei da luta pela seleção do mais forte, própria do plano animal humano, desaparecerá e será substituída pela lei que leva à seleção do mais justo e inteligente. Entende-se desta maneira a razão pela qual podemos ver no Evangelho a verdade biológica que dirigirá a vida do homem civilizado do futuro. Se o poder do impulso telefinalístico da evolução soube guiá-la até aqui, operando a transformação da matéria em energia e desta em vida, não lhe faltará certamente meios para continuar o mesmo trabalho, transformando o mundo biológico no mundo espiritual. O Evangelho é apenas a lei deste plano superior da vida, o que nos reserva o ilimitado futuro. Já tendo caminhado tanto no passado, até onde poderá a evolução levar o homem? Agora, após termos esclarecido suficientemente que a direção imposta à evolução pelo telefinalismo é precisamente a espiritualização, possuímos elementos para responder a essas perguntas e concluir este assunto, explicando cada vez mais e confirmando tudo o que já dissemos. Que existe no universo também o elemento pensamento é um fato que não se pode negar. Os astros e planetas constituem o corpo físico deste universo, enquanto a alma é representada por Deus, assim como o esqueleto e a carne constituem o nosso corpo físico, cuja alma é o nosso eu. E o dinamismo radiante move o universo físico, dirigido pela lei, que representa o pensamento e a vontade de Deus,
assim como o sistema nervoso, que é dirigido pelo pensamento e vontade do nosso eu, move o nosso corpo. O funcionamento e a evolução do universo nos provam a presença do pensamento nele. Ora, o nosso futuro é representado justamente pelo desenvolvimento desse pensamento. Hoje, o homem está apenas nos primeiros passos nesse caminho, tanto que não é fácil para ele conceber quais serão os seus futuros desenvolvimentos nesse sentido. A biologia do futuro compreenderá uma nova forma de evolução que substituirá essa fisiológico-morfológica para se tornar cada vez mais nervosa, psíquica e espiritual. Então a vida se concentrará em uma construção sua diferente, que se dirigirá para a conquista do conhecimento e da ética, dos valores espirituais e sociais, das grandes ideias abstratas e sintéticas. O tipo precedente de evolução tendia a uma perfeição mecânica do corpo. Mas para cada perfeição existe um limite natural de desenvolvimento, que é atingido quando se chega ao rendimento máximo e ao resultado melhor, utilizando o meio mínimo. Então aquela perfeição mecânica se detém, porque não é mais suscetível de progresso como tal, e para continuar avançando, deve transformar-se em alguma outra coisa. Fisicamente, o homem tem pouco mais para construir. Não é nesta sua forma, na qual progrediu bastante, que a sua evolução poderá encontrar um futuro. Não é no plano físico, do qual já foi percorrida e superada a amplitude total e já se esgotaram todas as possibilidades, que o homem pode continuar a avançar. Com o Evangelho e a ciência, já se iniciou nas religiões e no desenvolvimento do pensamento essa nova forma de evolução. Ela gerará um novo biótipo, o homem moral, dotado de instinto ético. A nova construção está apenas iniciando. O sentido moral, que disciplina a própria conduta em função de princípios muito superiores à imediata satisfação da utilidade individual, é completamente desconhecido nos planos inferiores de existência, nos quais a vida ainda não chegou ao estado orgânico social humano. Desse novo sentido, a humanidade está esboçando as primeiras formações. Esse sentido moral é indispensável para se poder atingir a pacífica convivência nas grandes coletividades sociais do futuro, substituindo-se o caos pela ordem. Se a evolução quiser continuar através de seu mais alto produto, que é o homem, terá de continuar justamente através das mais altas qualidades dele, que são as psíquico-espirituais. Para uma evolução que, conforme vimos, já se encaminhou pela estrada da especialização psíquica, é absurdo que o progresso biológico volte-se exclusivamente ao sistema do passado, dedicando-se à construção de órgãos que revolucionem a estrutura anatômica no plano físico. O homem físico representa, como aperfeiçoamento da forma, um ponto de chegada da evolução orgânica em nosso planeta. Porém, agora, não é mais anatomicamente que os mais evoluídos diferem dos menos, e sim por suas qualidades intelectuais e morais. O médico vê e cura o mesmo corpo no delinquente ou no selvagem, assim como no gênio ou no santo. Os homens hoje se diferenciam, mais do que pelo corpo, pela personalidade, que é agora a verdadeira base das distinções sociais. Embora apenas teoricamente, as qualidades mentais e morais já começam a ser mais valorizadas que as físicas. O homem, na verdade,
É o resultado muito mais de outras finalidades do que as estabelecidas apenas pelo seu organismo corpóreo. O homem futuro não será um animal forte, nem um astuto lutador, mas sim um cidadão consciente do universo. A humanidade já procurou responder às perguntas que agora fizemos a nós mesmos. Ela possui de formas diversas, nas várias religiões, a ideia do inferno e do paraíso. Ora, conceitos tão universais como essas ideias, predominantes no mundo, não podem ter nascido do nada, sem corresponder a uma realidade profunda que as tenha gerado. Se essas ideias existem de forma tão difundida, devem exprimir algo de fundamental na vida. Não podemos explicar a sua presença impressa na alma humana quase como um instinto, senão como uma lembrança do passado e um pressentimento do futuro. Referimos anteriormente, rapidamente, esses conceitos que aqui desenvolvemos. Estas ideias não aparecem no mundo por acaso, fruto de fantasia ou por vontade de chefes religiosos, mas fazem parte do desenvolvimento da vida, assumindo um significado biológico. A ideia de paraíso exprime justamente o estado para o qual a evolução levará o homem no futuro. Isto confirma tudo o que dissemos, porque já vemos existir nas religiões o conceito do telefinalismo, que, segundo elas nos mostram, consiste exatamente na espiritualização. Se o inferno é matéria, o paraíso é espírito, e o atingimos fazendo da vida um processo evolutivo de purificação, que consiste em nos espiritualizarmos. Isto nos é ensinado pelas religiões, que demonstram assim admitir, elas também, a nossa tese do telefinalismo no processo evolutivo. A evolução se dirige do inferno, que exprime o passado involuído e bestial, cujo limite extremo é o antissistema, ao paraíso, que exprime o futuro evoluído e angélico, cujo limite extremo é o sistema. Inferno e paraíso indicam os dois polos do processo involutivo-evolutivo, ou seja, Satanás e Deus. Por isso, o inferno é situado embaixo, na fase de maior involução dada pela matéria, e o paraíso no céu, na fase de maior evolução dada pelo espírito. O inferno é constituído, então, pela aterradora lembrança que ficou impressa no subconsciente daquele nosso estado feroz animal e dos sofrimentos a ele ligados, sendo os demônios apenas as forças e criaturas inimigas que nos fizeram sofrer. O mesmo que pudemos dizer do Evangelho, considerando-o como antecipação da lei que regulará a humanidade civilizada do futuro, podemos agora dizer destas ideias de inferno e paraíso, ou seja, que isto não tem apenas um sentido religioso, puro objeto de fé, mas também um outro, mais profundo, constituindo um fato biológico positivo que se impõe racionalmente à ciência. O subconsciente humano registrou este passado tão duramente vivido e agora o restitui para nós com as impressões que ele gerou nesta forma de instintivo terror. De fato, é nesse passado biológico involuído que são buscadas as figuras demoníacas, das quais se julga povoado o inferno, reconstruindo-se o ambiente em que elas se movem. Os diabos são, com efeito, seres extremamente involuídos, monstros pré-humanos, com pelo, rabo, garras, chifres e presas, tal como os animais, seres ferozes, capazes de todas as crueldades. O ambiente, por sua vez, é de natureza vulcânica, com fogo e enxofre, agitado por conturbações telúricas e atormentado por chuvas incandescentes.
Mas este era apenas o estado do homem primitivo, indefeso, à mercê das feras e dos fenômenos naturais, num planeta que ainda era teatro de desencadeamento caótico de forças primitivas. A Terra, situada embaixo, campo de tantas lutas, continha muitos perigos de morte. Do céu, no alto, vinham luz e calor, trazendo a vida. Embaixo, dor; em cima, alegria. A passagem do primeiro ao segundo nível de altura forneceu a imagem, formando a ideia da subida que se eleva do inferno ao paraíso. Assim, a evolução foi concebida como um processo de redenção, que significa libertação da matéria baixa e suas dores, para conquistar a felicidade do céu. Pensou-se no inferno como algo que deve estar situado embaixo, fechado nas tenebrosas e incendiadas vísceras da terra, enquanto se concebeu o paraíso situado no alto, povoado de seres livres e alados nos luminosos espaços do céu. Quisemos compreender a gênese dessas formas mentais e seu significado diante da realidade biológica, não para diminuir sua importância no terreno religioso, mas, ao contrário, para dar a elas, de forma racional e positiva, uma confirmação de significado e valor científico. Assim, uma fase de desenvolvimento ou plano de vida liga-se ao outro como uma consequência lógica. O paraíso pressupõe o inferno como seu ponto de partida. O inferno pressupõe o paraíso como seu ponto de chegada. Tudo isto corresponde exatamente à teoria da queda e da subida, segundo a visão expressa nos volumes Deus e o Universo e O Sistema. O paraíso representa o estado futuro, que constitui, de tantas formas diferentes, a grande esperança do homem, estado no qual se realizarão todas as aspirações que fervem na profundidade de seu irresistível instinto de subir. Só o fato de que tudo caminha nesta direção pode dar bom e justo significado à dor, conforto a tanta luta e um amanhã melhor à vida. Somente assim podem ser dadas à moral sólidas bases biológicas, estabelecidas pelas normas que regem a vida, nas quais se exprime a lei, representando o pensamento de Deus na direção do funcionamento do universo. Se seguirmos essas normas, obedecendo àquela lei, evoluiremos, ou seja, nos redimiremos do horrível passado em que caímos e reencontraremos, num maravilhoso futuro, a felicidade. Assim, o conceito de dever e as normas de conduta humana passam a fazer parte integrante do processo evolutivo, assumindo um valor biológico positivo. Desse modo, podem ser dadas bases racionais à moral, de forma que ela seja reconhecida pela ciência como fator que se enxerta no fenômeno da vida e é determinante de sua evolução. Então a revolta contra a ordem, a desobediência às normas da ética, significa caminho de descida, com todas as dolorosas consequências que a involução implica. Disto deriva o reconhecimento da importância positiva das religiões como guia da conduta humana, importância que, assim, nem sequer a ciência pode desconhecer. As concepções da fé e da ciência, ao invés de se chocarem, fundem-se, explicam-se e sustentam-se mutuamente. Fazer o bem ou o mal significa sintonizar com determinados ambientes, que por isso se tornam nossos, e deles acabaremos participando para gozar ou sofrer, conforme nossas obras. Chega-se a uma moral biológica positiva, racionalmente demonstrada, solidamente baseada nos princípios que regem a vida. Já explicamos bastante o sentido e a importância da evolução.
Ora, é essa moral positiva que nos dita as normas para realizarmos o nosso trabalho, ensinando-nos a arte de evoluir para atingir aquele radioso futuro que nos aguarda. Procuraremos, a seguir, delinear brevemente o conteúdo dessa moral, que representa o caminho para atingir aquele telefinalismo da evolução, a espiritualização. Dirigida pelas forças superiores, mas ao mesmo tempo permanecendo como que abandonada a si mesma, a evolução é um fenômeno complexo. Se os destinos da vida tivessem sido confiados apenas aos próprios recursos, ela, uma vez iniciada, só teria sabido realizar uma multiplicação de seres e não a sua transformação no sentido do aperfeiçoamento. Sem a intervenção de outros impulsos que a vida por si mesma não possui, não se explica como ela pôde ter realizado um caminho ascensional. E não se pode negar que, embora partindo do caos, nos achamos diante do milagre, porém fato consumado, da construção já alcançada pela vida até agora, culminando no homem. Não se pode ignorar que isto é igualmente produto de um grande esforço do ser, cuja subida não podia ser gratuita. Mas também não podemos esquecer que esse esforço realizado, necessário para o ser evoluir, teria sido vão se não tivesse encontrado preparados os pontos para os quais se dirigir e todos os elementos necessários para alcançar a meta estabelecida, e que ele se perderia no caos em vez de se canalizar ao longo desse processo particular que chamamos evolução. Assim, ao lado do esforço necessário para subir, é necessário reconhecer a presença de uma providência que, paralelamente, forneceu todos os elementos indispensáveis para possibilitar a realização da subida, preparando-os com antecedência e disponibilizando-os no ambiente, para poderem ser utilizados pelo ser através do esforço dele. O acaso não pode ter organizado antecipadamente tantas condições necessárias para o desenvolvimento da vida: formação de planetas, irradiação solar, presença e adequada composição química de uma atmosfera, umidade, oceanos, terras emersas, calor, luz e substâncias utilizáveis prontas no ambiente, tudo dosado para que a vida fosse aí possível, dado que qualquer excesso ou deficiência a teria destruído. No princípio, tudo era um caos, e desse caos nasceu uma ordem maravilhosa, realizando, por planos escalonados, a construção do edifício biológico que agora vemos funcionar e evoluir ao mesmo tempo, formando um organismo composto de partes comunicantes, todas vivendo através de troca entre si do material de nutrição, combinando-se e fundindo-se numa só vida. O acaso não pode, de maneira alguma, ter organizado antecipadamente tudo isso e muito menos tornado possível sua utilização para chegar a saber como produzir o milagre da inteligência humana. Sem dúvida, era necessário o esforço do ser, mas também era necessário encontrar pronto e acessível tudo quanto fosse indispensável para realizar seu trabalho. Se tivesse faltado uma só condição, seu esforço teria falido. Comprovamos na evolução não apenas o telefinalismo, constituído pelo alvo a atingir, mas também uma previdência que torna disponível tudo quanto é necessário para se chegar à meta estabelecida. Por outro lado, o ser permanece como que abandonado a si mesmo, para que a evolução represente o fruto merecido de todo o seu esforço, que é deixado totalmente para ele, porque sem o seu esforço, o ser não poderia verdadeiramente aprender. Assim,
Comportando-se como um pai que assiste aos primeiros passos da criança, Deus ajuda a criatura indiretamente, deixando-a cair para que ela aprenda a não cair mais e, ao mesmo tempo, vigiando-a e sustentando-a para que não se perca. Então, quando a criatura cresce, Deus lhe dá a liberdade para que aprenda a se guiar por si mesma, assumindo as suas responsabilidades. Assim, se de um lado a criatura caminha com dificuldade, tentando o futuro, do outro lado, o auxílio que dirige a evolução nunca deixa de estar presente. E vemos, de fato, que em todas as quedas sofridas pelo ser, um poder interior sempre o levantou, repondo-o sobre o devido caminho, para fazê-lo dirigir-se, de um modo ou de outro, para a sua meta. É assim que a vida pôde dar prova de saber vencer tantos obstáculos. Explica-se dessa forma a técnica da tentativa. Eis porque, apesar do auxílio, aparecem erros e quedas ao longo da vida, deixando ramos extintos e linhas desviadas ou congeladas, paradas às margens da grande estrada da evolução. Esta é uma corrida em que alguns tipos perecem, eliminados pela contenda, ou são superados, e outros, no fim, como o homem, passam à frente de todos. Para cada candidato à futura vitória, há milhares de rivais que competem com ele. Ao menos até agora, o homem venceu todos. Mas isto não basta para garantir que ele vencerá sempre. Se o homem se desviar do caminho, afastando-se do telefinalismo fixado pela evolução, e utilizar os poderes de sua inteligência para se rebelar às diretivas da lei, ao invés de obedecê-las, então também o homem poderá se perder, e neste caso, como já dissemos, não faltam outras espécies para substituí-lo na primazia sobre o planeta. Isto significa que as diretrizes do fenômeno da evolução exigem, em primeiro lugar, que o biótipo vencedor seja digno da vitória, correspondendo a ela como valor real. Quando um modelo de vida se demonstra inadequado à posição que pretende ocupar, então a inteligência diretora o lança fora, substituindo-o por outro melhor. Trata-se, na verdade, de pormenores de forma, cuja mudança não impede, de modo algum, que os fins gerais da evolução sejam substancialmente alcançados. A vida caminhará de outra forma e atingirá o alvo com outras espécies, mas chegará de qualquer maneira aonde quer chegar. Concluindo este assunto, podemos dizer agora que temos diante dos olhos os principais elementos que constituem o fenômeno da evolução. De um lado, temos a sabedoria de uma inteligência que dirige. Esta inteligência se revela em 3 momentos. Primeiro, imposição de um telefinalismo como meta final do processo evolutivo, que por um caminho ou por outro tem de ser atingido. Segundo, pré-organização com providência previdente das condições indispensáveis ao desenvolvimento desse processo. Terceiro, direcionamento do desenvolvimento do ser, acompanhando ele e orientando o seu esforço na direção desejada, estabelecida pelo telefinalismo. Do outro lado, temos o ser, que luta para subir, debate-se na tentativa, cai, levanta-se, sofre, aprende, vence ou perde, experimentando a grande aventura da evolução. Já falamos da técnica da tentativa. Podemos ver aqui uma razão ainda mais profunda para essa técnica. Ela é a consequência lógica do estado de ignorância em que o ser caiu com a revolta, cegueira que o impede de ver o caminho a seguir. A técnica da tentativa representa para o ser justamente a sua condenação,
que consiste em ter de realizar sozinho, como que abandonado a si mesmo, todo o esforço de reencontrar aquele caminho. Assim, o ser, como um cego perdido nas trevas, deve tornar a achar a luz. Como ignorante perdido na ignorância, deve reconstruir o conhecimento. Não é este o caminho da evolução e do progresso da humanidade? E o que são as descobertas científicas e todas as grandes construções do pensamento, senão pedaços reconquistados do conhecimento? A evolução representa verdadeiramente para a criatura um grande esforço e uma aventura perigosa, cheia de incógnitas, de lutas e de dores. Mas é justo que seja assim, porque isso significa também redenção, e no alto está o reencontro da felicidade perdida. No entanto, Deus ajuda a evolução, embora se fazendo ver tanto menos quanto menos a criatura merece nos planos mais baixos da vida, e tanto mais quanto mais a criatura merece por ter realizado o esforço de se redimir, subindo a planos mais altos. Assim, a evolução caminha como um rio, que mesmo sendo livre, tem, no entanto, de chegar necessariamente ao mar. Em ambos os casos, a coação não é exterior, mas sim devido ao poder de impulsos interiores, que é física no caso do rio, com a gravitação exercida pela Terra, e que é espiritual no caso da evolução, com a atração exercida por Deus. Em ambos os casos, a corrente é livre, no entanto, deve obedecer a esse princípio de atração, que a leva, num caso, a descer materialmente para baixo, e no outro, a subir espiritualmente para o alto. Tudo resulta livremente constrangido por esse íntimo e irresistível chamamento. O rio, assim como a evolução, não sabe o que encontrará em seu caminho. Ele deve cavar seu próprio leito, adaptar-se ao terreno e superar as dificuldades, ora correndo rapidamente, ora precipitando-se em cascatas, ora repousando em lagos ou pântanos. Mas seu ponto de chegada está fixado, o mar. A corrente do rio não pode escapar ao impulso que a atração gravitacional exerce nele. Da mesma forma, a evolução sente o chamamento poderoso que a movimenta e não pode deixar de obedecê-lo. Ora, tão certo como o rio, cedo ou tarde, terá de chegar ao mar, também é certo que a evolução, cedo ou tarde, de um modo ou de outro, deverá levar o universo ao estado perfeito do sistema. Assim como no rio, cada gota de água chegará ao mar, o grande pai de todas as águas, também com a evolução, cada ser chegará ao grande pai de tudo o que existe, Deus. Assim como o rio, a evolução é livre para escolher o caminho que quiser, mas está fechada nos limites de sua lei, que a constrange a caminhar sempre para o seu ponto final. O caminho do rio não está traçado e as águas devem procurá-lo, mas sempre seguindo o telefinalismo pré-estabelecido. Também assim acontece com a evolução. Esta aproximação de exemplos nos faz compreender melhor a estrutura do fenômeno da evolução. Nela encontramos liberdade de escolha e independência de ação, como se ela estivesse abandonada a si mesma, à semelhança do que sucede com a corrente do rio. Por isso as tentativas, erros, adaptações e também falências, mas ao mesmo tempo repetições, salvamentos e triunfos. Este contínuo chamamento da meta final, impresso e sentido nas mais profundas vísceras do fenômeno, põe freios, dirige e guia a bom porto aquela liberdade que, se fosse abandonada a si mesma, sozinha, acabaria naufragando desvairada na falência. Se vemos que, ao contrário, mesmo não possuindo conhecimento próprio, a liberdade atinge perfeitamente a meta determinada,
tornando-se sábia, este fato só se explica pela direção daquela inteligência que somente a sabedoria possui. No fenômeno da evolução, vemos oscilando em equilíbrio um impulso independente e livre e um impulso oposto, determinístico. No rio, assim como na evolução, não interessa muito que se siga esta ou aquela estrada, pois esta é a zona de livre escolha deixada ao arbítrio do ser, mas sim que se atinja a meta, que é a zona determinística. Para a evolução, não importa qual biótipo irá sobreviver, desde que sobreviva o melhor e por meio dele a vida triunfe. Assim, através de muita luta, realiza-se a ilimitada aventura da evolução, incerta e falaz no particular, mas segura e vitoriosa em seu conjunto, pois é dirigida pela lógica de seu telefinalismo. De um lado, a ignorância e a liberdade do ser que segue a evolução. Do outro, a sabedoria e o telefinalismo determinístico da inteligência que dirige a evolução. Duas qualidades opostas e complementares, que harmonicamente se compensam, equilibrando-se. Deus inclina-se sobre o ser a fim de ajudá-lo a subir, e o ser estende os braços para Deus em busca de ajuda. Assim, os dois extremos se casam e a grande obra se realiza pela colaboração entre eles, resultado de um amplexo entre Criador e criatura. Deus atrai, convida, guia e dirige a criatura em seu penoso caminho. A criatura corresponde com o seu esforço para superar as dificuldades, suportando as dores que sucedem ao erro e executando o duro trabalho de se reconstruir, renovando-se. Nesta imensa perspectiva da marcha cósmica da evolução, desenvolve-se o trajeto da maturação da vida do homem para a sua espiritualização. O que estudamos no volume anterior é apenas um episódio, um caso da grande batalha no plano humano. Existe uma batalha ainda maior do que aquela descrita ali. É a batalha entre sistema e antissistema na evolução do universo, para que tudo possa regressar a Deus. No presente volume, estamos dilatando cada vez mais a visão do caso narrado, até chegarmos a uma visão muito maior, de caráter universal, que nos mostra os erros da conduta humana diante da lógica da vida. Assim, subindo sempre e ampliando os horizontes, chegamos a harmonizar a realidade dos fatos que todos vivemos na Terra com as teorias expostas nos dois volumes, Deus e o Universo e o Sistema. Em contato com aquela realidade, pudemos verificar que elas receberam plena confirmação, demonstrando novamente, depois da análise racional, a sua verdade sob controle experimental. Chegando a este ponto, podemos responder melhor às perguntas que fizemos um pouco atrás. O que acontecerá ao homem no futuro? Aonde o levará a evolução? Já respondemos em parte essa questão. Podemos agora caminhar mais à frente, perguntando a que estado chegará o homem na conclusão dessa interminável viagem da evolução. Este é um momento ainda muitíssimo distante, mas certamente deverá chegar um dia. O ambiente terrestre não é eterno e não pode conter todas as possibilidades para os futuros desenvolvimentos da vida. Onde e como o homem poderá continuar a viver e a evoluir quando o sol se extinguir e a terra morrer? Mesmo que a raça humana tivesse de perecer, onde e como a vida, que não pode se extinguir, continuará sua evolução? Já dissemos pouco atrás que o universo tende à sua destruição como forma material por desintegração atômica e como forma dinâmica
por entropia. O que acontecerá então com a vida que se desenvolve na superfície dos planetas? Como poderá ela continuar a evoluir sem um suporte físico, ao qual estamos hoje habituados a vê-la ligada? Se observarmos bem, veremos que o processo da liquidação do universo físico e dinâmico não é um fenômeno isolado, pois, paralelo a ele, verifica-se um correspondente processo genético de um universo espiritual. Nada se cria e nada se destrói. O que morre tem de renascer sob outra forma. A substância que desaparece como manifestação no plano físico e dinâmico reaparece em diferente manifestação no plano espiritual. Os dois fenômenos, destruição e reconstrução, são equilibrados e a transformação de um no outro é apenas um processo criativo de reintegração através da mudança de forma. Esse paralelismo nos diz que quando o universo físico e dinâmico for liquidado e desaparecer nesta sua forma, então a vida humana terá superado sua atual forma física e, por haver se espiritualizado completamente, terá sido transferida ao plano do imponderável. Será possível para ela, dessa maneira, continuar a existir sem ter mais necessidade de suporte material. Portanto, o homem nada tem a temer quanto à destruição de seu planeta e do sistema solar. O problema é vasto e diz respeito a todas as espécies da vida, que não podem, como sabemos, existir sem se apoiarem no suporte material oferecido pela superfície de um planeta. Disso se deduz que a vida está sob a dependência do fenômeno da formação e da existência dos planetas no universo. Segundo a velha concepção antropomórfica egocêntrica, seguida pelos teólogos, a Terra teria sido o único ponto habitado do universo, o centro e a finalidade da criação. Embora isto fosse aceito, porque, sendo muito honroso, podia satisfazer ao míope orgulho humano e também ao natural instinto egocêntrico da maioria pouco evoluída, continuava o absurdo de um tão ilimitado universo existir apenas em função de um tão minúsculo homem, que mal o conhece, perdido sobre um ínfimo grão de poeira que gira nos espaços. Então todo o resto existiria para nada. Uma necessidade lógica nos força a admitir que as formas planetárias necessárias à evolução da vida estejam bastante espalhadas, a fim de que esse importantíssimo fenômeno possa realizar-se nas devidas proporções. Mas vejamos o que a ciência diz a respeito. Até há pouco tempo, os astrônomos geralmente acreditavam que os sistemas planetários do universo fossem muito raros e, portanto, também a vida neles. Isto porque se supunha, como no caso de nosso sistema solar, que a série dos planetas nascesse de uma colisão de estrelas. Assim, a matéria tirada da massa de nosso Sol teria se destacado do corpo central e ficado concentrada nos planetas em torno dele. Com efeito, eles continuam a girar ao redor do Sol na mesma direção em que ele gira em torno de si mesmo e quase no mesmo plano. Neste mesmo sentido também, continuam os planetas a rodar em torno de seu eixo polar e os seus satélites a girar em redor deles. Isto é verdade até agora, exceto no caso de Urano e do movimento retrógrado dos satélites mais externos de Júpiter e Saturno. Há, porém, o fato de que as estrelas encontram-se muitíssimo distantes uma das outras. Então, esse método de gênese estelar torna a formação de sistemas semelhantes ao nosso extremamente improvável. Dessa forma, pensava-se que menos de um caso sobre 1 milhão pudesse dar lugar a essas formações,
concluindo-se que a nossa Terra habitada devia ser classificada entre os acidentes raríssimos. No entanto, os astrônomos modernos acreditam, ao invés, que as estrelas se formam por condensação de matéria cósmica levíssima inicialmente difusa, a qual, concentrando-se, começa a esquentar até o ponto de gerar uma reação nuclear e assim brilhar e irradiar energia à maneira da bomba de hidrogênio. Durante esse processo, formam-se correntes interiores turbinosas e espiraladas, que lançam à periferia massas rotativas menores, com as quais os planetas, continuando a girar ao redor da estrela, são formados. A matéria deles se condensará cada vez mais em torno do seu centro de rotação e eles formarão corpos separados. Eliminada assim a hipótese do choque, coisa improvável, a gênese planetária é presidida por uma causa mais comum, que pode facilmente verificar-se em muitos momentos e pontos do universo. Então pode-se aceitar que as formas planetárias não sejam de modo algum raras. Pode-se supor, com razão, que ao redor de muitíssimas estrelas existam planetas nos quais é possível a vida, embora numa forma diferente, mas sempre regida pelos mesmos princípios fundamentais e orientada na direção dos mesmos objetivos finais para os quais caminha a nossa vida. Esses planetas não são visíveis, porque não possuem luz própria e estão muito próximos de seus respectivos sóis, com os quais se confundem ao serem observados da Terra. Mas a oscilação da luz de muitas estrelas faz pensar que outro corpo se mova diante delas, bloqueando periodicamente a sua luz. Hoje, a ciência aceita que uma galáxia possa conter desde o máximo de 1 milhão até um mínimo não inferior a 100 mil sistemas planetários. A hipótese da pluralidade dos mundos habitados, sustentada por Flammarion, tornou-se mais aceitável, pois os astrônomos julgam que a composição do universo seja resultante mais ou menos dos mesmos elementos fundamentais. Pode-se deduzir daí que os outros planetas devem ser constituídos pelo mesmo material encontrado na Terra, sendo possível, assim, terem sido produzidas lá condições de ambiente semelhantes às nossas, o que implica a possibilidade da manifestação e desenvolvimento da vida neles, tal como ocorreu na Terra. Não é, portanto, contrário às conclusões da ciência admitir que exista, espalhada pelo universo, uma infinidade desses berços da vida. Isto significa que a vida se encontra em todo o universo e que a evolução possui, desta maneira, uma vastíssima base de operações para desenvolver a consciência e despertar o espírito, avançando de fato para o seu telefinalismo, como já explicamos. A ciência nos confirma também aquela exigência lógica referida por nós anteriormente, pela qual seria muito estranho que o nosso planeta ou sistema planetário tenha se encontrado em condições tão felizmente excepcionais e superiores que pôde ter o privilégio, só ele ou poucos mais, de hospedar um fenômeno de tal elevação, como é a vida e o desenvolvimento de consciência que ela tende a produzir. E este fato é ainda mais difícil de se admitir quando se pensa que todo o processo reconstrutivo da evolução teria ficado sustentado por este único e tênue fio, constituído pela vida na Terra, enquanto todo o resto do universo teria ficado sem significação nem objetivo em relação aos fins supremos, que devem ser atingidos, como já demonstramos suficientemente. Não se compreende como a evolução poderia permanecer operando concentrada apenas num ponto, no meio de um deserto sem limites, que seria qualificado como inútil.
Como admitir tão flagrante absurdo no meio de uma logicidade constante que vemos aparecer a cada momento no funcionamento e na evolução do universo? Como se explicaria uma tão excepcional violação do universal método de utilitarismo e economia que dirigem o transformismo evolutivo? Não se consegue imaginar um universo com tamanha ausência de finalidade. Não se concebe a sua existência sem uma razão que a justifique. Não se admite tanta sabedoria e poder para nada. Da mesma forma, também não se pode aceitar o absurdo de que a sabedoria e o poder de Deus, para atingir seus fins mais altos, tenha se dirigido tão somente para este ponto, esta nossa invisível terra, escolhida entre todos os infinitos mundos, com a finalidade de fazer do homem o mais alto modelo dos produtos da vida. Somente com a teoria aqui exposta, tudo se explica, inclusive as estrelas e as galáxias. Deste modo, a existência no plano físico e dinâmico adquirem um significado e assumem uma tarefa que se realiza em função do telefinalismo de toda a evolução. A infinita multiplicidade do transformismo fenomênico é reconduzida a um conceito unitário e compreende-se a razão última de tanto esforço para subir. Só assim tudo o que existe, seja na forma de matéria, de energia ou de espírito, tem sua função a realizar e sua lógica razão de ser, para atingir a meta final de tudo, Deus. No ilimitado universo, não gira em vão tanta matéria morta inútil, mas caminham muitos mundos que servem de suporte à vida, onde ela pode se desenvolver para tornar possível depois, por meio dela, a reconstrução do estado espiritual original, única condição que pode conter perfeição e felicidade. Assim, o trabalho da evolução está distribuído no universo. No plano da matéria, ele se realiza nas estrelas e galáxias. No plano dinâmico, realiza-se na energia e nos espaços interestelares. No plano da vida, realiza-se na superfície dos planetas. Aí, o universo amadurece e evolui através da vida para um nível superior, que é a fase do espírito. O ser subirá de forma em forma, de ambiente em ambiente, de planeta em planeta, evoluindo e desmaterializando-se até assumir formas tão espirituais que para elas não será mais necessário o suporte planetário e a vida poderá existir sem o concurso da matéria, sobrevivendo ao fim do universo físico como produto final de sua transformação. Final do capítulo 7.